Boa noite, galerinha. Tô aqui para começar a aula de história de vocês, né? Professor Hidalgo. Talvez vocês não lembrem de mim tanto agora, que a gente conheceu há pouco tempo. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre os povos da África. Não necessariamente os povos, vamos falar dos reinos, né? Os reinos da África ou impérios africanos. Sim, a África teve impérios. E ainda é bom a gente pensar sobre isso nos momentos que a gente está vivendo, né? Lembrando sempre, não seja racista, tá? A África teve povos riquíssimos de dinheiro, cara, de ouro. Foram muito ricos. Da mesma forma que o Egito prosperou durante muito tempo no tempo histórico enquanto civilização, né? Então, tá, antes dos europeus chegarem aqui, se aqui no caso na África, antes dos europeus chegarem, se tinham pequenos reinos a grandes impérios, tá? Então ali no na África que a gente tinha no caso uma África dividida em África da parte norte, a parte subsaariana, que seria entre o meio da África e a parte final, e a parte sul, né? A gente teria uma divisão ali de locais em reinos, tá? Então ali a gente vai ter, por exemplo, o reino de Gana, o Império Mali, o Império Songhai, o reino Congo, o reino Yorubá e o reino dos Bantus, tá entendendo? Então ali você tem vários grupos, etnias ali vivendo ali, tá? Então assim, a primeira coisa que vocês têm que saber, primeiro, o comércio funcionou muito bem por causa da via transariana. E o que, que era isso, galera? É porque como você tinha um exército, um local muito quente, utilizavam-se de camelos para passar ali. A partir do século XV se tinha isso. E o que era utilizado ali para troca de materiais ou venda? Principalmente ouro, sal, algumas especiarias e escravos. Mas tenta lembrar sempre de ouro, sal e escravos. Sim, existia um regime escravocrata também dentro das civilizações da África. Então, sim, são negros escravizando negros. Pô, isso acontece. Aqui tinha brancos escravizando brancos, ainda acontece, né? Mas sim, tinha. Inclusive eram vendidos negros para outros locais, como muitos foram vendidos para o Brasil, né? Vendidos para Portugal e Portugal trazia para o Brasil. Né? E aí a gente vai falar disso mais para frente. Lembrando que o Brasil tem muitos desse pessoal que traz o sangue da África, né? Que merecem respeito. Então, né? Quando a gente vai falar dos reinos, a gente fala primeiro do reino de Gana. Foi o primeiro a se estabelecer ali e ele se estabelece bem abaixo do deserto do Saara, tá? Então ali abaixo do deserto do Saara se tinha o rio Níger e o rio Senegal. E não é necessariamente onde é o país de Gana hoje, tá? É diferente. Não associa o país de Gana ao reino de Gana. Então ali se tinha, claro, uma agricultura muito boa naquela região de savana, mas se tinha principalmente comércio aurífero. O que é isso? Ouro. Ouro, ouro, ouro! Se tinha muito ouro, né? E graças a isso o reino conseguiu prosperar muito. Só que o rei de Gana, que era o Gana, o nome do rei, ele não ambicionava territórios, ele ambicionava domínio de pessoas, tá? Quantas pessoas mais ele consegue dominar, quanto aquelas pessoas vão pagar para ele, tá entendendo? É, para ele, para o governo dele, né? Porque me faltou a palavra agora, me perdoem. Se eu lembrar no decorrer da explicação, eu retomo, tá? Então, assim, ele precisava desse pagamento de que vinha a partir dessas cidadelas, cidades, reinos e sobados, né, que seriam essas pequenas partes que eram cidades com gente. E só que houve um problema, ele não conseguiu centralizar muito o poder. Houveram alguns problemas ali no reino de Gana, e Gana, ali por volta de 1235 depois de Cristo, lembrando que Gana vai de 300 antes de Cristo a 1200 antes do seu apogeu e termina em 1235, perde a sua região para o Império Mali. O Império Mali vem, pega todas as jazidas de ouro do minério de ouro de Gana, detém todo o poder e pega desde o Rio Níger até na parte do deserto. E lá no deserto eles começam a abrir jazidas de sal.
né? E se Gana já era rico, o Império Mali se torna muito mais rico. Muito, 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 muito mais rico. É, Ah, tá. No livro de vocês, deixa eu ver em que página fala. Tem algumas cidades que eu não tô dizendo que é do Império Malha ou de Gana. Tô dizendo que são cidades portuárias, assim, diga, portuárias. Áreas de comércio, que são Ceuta, Trípoli e Tunis, tá? Isso demonstra o quê? Que ali, como é próximo, é onde a galera europeia ou da Arábia vinha e fazia comércio, tá? É só pra eu não esquecer de dar essa informação. Então, assim, vem o Império Mali e ele domina. E é tanto dinheiro que quando o cara vai para a Arábia Saudita, porque o Império Mali ele adere ao islamismo, né? A galera vem através dos ulemais, naquela troca de comércio, consegue convencer os caras a serem muçulmanos. Então ele vai lá para a Arábia Saudita, só que ele gasta tanto de dinheiro, mas tanto do dinheiro que eles geram inflação no país, né? Ele gastou cerca de 12 mil quilos de ouro. 15 não. 12 mil quilos de ouro. 15 mil era o número de pessoas que ele levou. E isso faz com que tudo aumente. E os pobres que não conseguiam pagar agora tinham tipo. Inflação, gente. É tipo assim: é o preço das coisas. Aumentaram muito, porque tem tanto ouro entrando que os caras aumentaram o preço para ele comprar caro. Aí o que aconteceu? O pessoal que era pobre ficou prejudicado, né? A inflação muito alta. Então, esse seria o império dos males, que era semi-democrático. Ora, o Mansa, que era como era chamado o líder, mandava, ora era democrático, né? É, assim. E assim ia, né? Dentro desses Império Mali, ele ainda foi dominado pelo Império Songhai, tá? O Império Songhai dominou o Império Mali depois, certo? É importante ressaltar isso para vocês. E quando ele domina, ele expande, melhor dizendo assim, ele melhora o abastecimento de água. Pronto. Ali, ele pega o rio Níger, ele faz uma canalização e assim ele consegue melhorar a situação da agricultura. Além de que é com o Império Songhai que eles utilizam Tombuktu, que era uma das cidades mais importantes do Império Mali, para fazer escolas e influenciar o ensino tanto básico quanto superior lá em Tombuktu. Então foram extremamente importantes, tá? Ah, uma coisa que eu não comentei. Qual era o tipo proeminente de passagem de histórias, de guardar fatos históricos? Era mais na fala. E essa fala era dada através dos griotes, tá entendendo? Que eram caras que contavam, mas eles tinham que contar bem, tinham que ter uma boa oralidade, porque tudo era passado na fala. Por isso que ficou difícil saber o que acontecia na África ou não, por causa que muito foi perdido com o tempo. Mas ainda tinha escrita. Lembra de Tombuktu que eu falei agora. O pessoal tinha escolas e tinha muitos livros guardados lá em Tombuktu, tá? É só para falar. E tem os povos iorubás que tem que falar, que foram muitos deles foram escravizados. Eles estavam naquela região também da África subsaariana, do Sahel, e é o povo que basicamente os portugueses trouxeram para cá, né? Muito da nossa fé, ou de coisas, foram baseados nele também. Por exemplo, os orixás, né? É, tudo isso dessa cultura veio de lá, né? Foi um pouco influenciada pela nossa e pelo islamismo, mas veio de lá, esse pessoal que veio, né? Então, na verdade, os povos iorubás são vários, né? Você tem o Ifé, você tem o Oko, tem o Queto, mas é só lembrar deles como povos iorubás. Você precisa lembrar disso aí, tá bom? Fora eles, outros povos também que estavam mais para a região sul, os Bantus, eles também foram trazidos para cá. Esses mais escravizados ainda. O Brasil tem muito dos Bantus, né? E por último, a gente tem, para terminar e falar para vocês, o Reino do Congo, né? O Reino do Congo fica ali, também na região do Sahel, e ele era um reino muito forte, dividido em províncias, sabe? Cada um administrado só que era para um chefe local. E eles tinham uma moeda de troca que
trocar os produtos como sal. Era uma espécie de uma casca de caracol. Só que o que marca o Reino do Congo é quando os europeus chegam e trazem o cristianismo, né? Quando eles trazem, eles influenciam tanto a galera com promessas os caras veem a oportunidade de trabalhar junto aos europeus, digamos assim, né? Então eles começam eles se convertem ao cristianismo e entram no mercado europeu, né? Com isso eles começam a vender muitos escravos, né? Pra cá. E vem muita gente do Congo pra cá também, pro Brasil. Só que é o seguinte, isso degringola, ou isso vai em um ritmo muito acelerado e de repente todo o mercado é, é, do Reino de Congo ele começa a decair muito, depender muito da escravidão, porque só a escravidão estava dando dinheiro. Então o cara vê onde errou, né? Abriu muito para os portugueses, vendendo muito escravo. De repente tinha menos população trabalhando e muito escravo indo para cá, né? Então o número de escravos tornou-se maior do que o número de população livre. Se tornou um problema muito grande. E acabou vindo aqui para o Brasil e eles perderam muito poder, né? Se tornando totalmente dependente da escravidão. E essa daqui é o resumo que eu tenho da aula de África para vocês. Deixa eu ver aqui agora qual as questões vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer, se é que vocês já fizeram, né? Que eu mandei fazer essa questão, né? Se vocês fizeram, quem fez está livre das questões, né? Vocês vão fazer, no caso, as questões da página 68 até a 8, tá? Tá, só não precisa da questão 8. Só não precisa da 8, da 6 e da 5. Então vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 e 7, certo? 1, 2, 3, 4 e 7. Valeu, galerinha. Desculpe se eu dei algum erro em alguma explicação. É que eu estou doente, para variar. Mas não é Covid, tá?